Ai, que bom! Estávamos muito ansiosos pela live de hoje, né? Eu e todos os seguidores aqui do canal. Oh, que bom, fico muito feliz. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que vai ser incrível, um tema super diferente, inédito, eu diria inédito, né? Nunca vi uma live sobre esse tema. Poucos profissionais trabalham com isso, né? E então é um prazer, né? É um prazer tê-la aqui conosco, é um prazer tê-la aqui com uma palestra inédita, uma live inédita pra gente. Bom, deixa eu apresentar a doutora Aline Cabral, pós-doutora pela Unifesp e doutora e mestre pela USP e é professora da Universidade Federal de Sergipe. Ela trabalha com eletrofisiologia da audição e eletrofisiologia do equilíbrio, né? E sua área de atuação, tanto no mestrado, doutorado, no pós-doutorado. Então, com certeza tem muita experiência, bastante expertise aí para compartilhar com a gente. Então, mais uma vez, obrigada. E vamos para o que interessa, né? Porque todo mundo está querendo saber. Nós recebemos muitas perguntas, foi bem legal. Muitas pessoas perguntaram basicamente a mesma coisa, né? Quais são os testes? Como é que testa um bebê? Como é que testa Imagino. Mas a gente vai montar um crescente, um raciocínio crescente, né? Para apresentar não só o teste em si, mas também o conceito do trabalho, né? Porque, sem dúvida alguma, é algo diferente. Então, vamos lá. Primeiro, conta pra gente por que nós triamos, né, o sistema vestibular de um recém-nascido. Então, a gente tem que pensar que hoje, né, pelo menos há 10 anos, vamos fazer 10 anos agora em agosto, né, que nós temos a triagem auditiva neonatal universal, ou seja, a triagem auditiva neonatal ela já é obrigatória. Quando a gente pensa, né, na relação entre o sistema auditivo e o sistema vestibular, nessa integração anatomofisiológica e também que um agente agressor, né, desse sistema auditivo, ele também pode agredir o sistema vestibular, a gente pensa, por que não triar esse sistema vestibular, né? E aí a gente tem também associado a isso que a gente tem várias síndromes, várias alterações congênitas auditivas que cursam com alterações vestibulares. A gente tem, por exemplo, na infância, na primeira infância, um diagnóstico de 15 a 20% dessas crianças em idade escolar, pré-escolar, com alterações vestibulares. Então, a gente tem um subdiagnóstico muito grande. Então, o primeiro fator, né, de se triar é a autoincidência mesmo de alterações vestibulares e de alterações auditivas que cursam com alterações vestibulares. Então, esse é o principal aspecto, porque a gente precisa levantar essa bandeira e começar a olhar para algo que é tão impactante, né, para uma criança, para um desenvolvimento infantil, e que ele não é ainda olhado, ninguém colocou ainda os holofotes na triagem vestibular neonatal. Como eu estava até conversando com você, Mônica, eu nunca vi ninguém falar sobre esse assunto. É a primeira vez realmente que eu vejo alguém falar em triagem auditiva, triagem vestibular neonatal. Então, vamos começar a olhar para essas crianças, né, que se a gente pensar é uma incidência muito grande. Quando a gente vê, por exemplo, que praticamente 1/3 das crianças que têm alterações auditivas, né, diagnóstico de alterações auditivas neurosensoriais, elas têm 1/3 delas tem em concomitância alterações vestibulares. Então, assim, a gente tem, né, muita criança precisando do nosso auxílio, muita criança precisando dessa triagem mesmo. Isso. E isso, então, por enquanto é uma proposta, né? Existem serviços já fazendo esse protocolo? Então, eu nunca ouvi ninguém falar no Brasil sobre este protocolo, se realmente estão utilizando. Eu desconheço. O que eu vi, inclusive, foram estudos, né? Eu vi um estudo muito grande com 30 mil recém-nascidos, né? Foi em novembro do ano passado. Então, assim, como sempre, os Estados Unidos já levantando essa bandeira, né? Antes mesmo dos outros países.
E eles estão, né, nesse exato momento, eu vi muita coisa de como estão fazendo esse exame, de como estão fazendo essa triagem, o que já testaram, o que dá certo, o que não dá, qual a melhor forma de ser feita. E assim, hoje a gente já tem, né, uma determinação de especificidade e sensibilidade desses testes. Por exemplo, hoje a gente tem 94 a 96% de sensibilidade e especificidade. Então a gente vê que realmente ela né, e assim, ela é exequível, a gente tem como fazer, ela é completamente acessível dentro do nosso contexto hoje, no Brasil inclusive, dentro do que a gente já faz, ele seria apenas um adicional, né, nessa avaliação. E é isso. Eu acho que, assim, não vi ainda, e lá fora eles já estão, assim, eles já fazem avaliações vestibulares nessas crianças e estão, né, tentando trazer mesmo, assim, projetos para incluir essa triagem vestibular junto com a triagem auditiva neonatal. Então, essa triagem seria na maternidade? Na maternidade, isso. Uhum. E quais são as implicações dessas alterações vestibulares no desenvolvimento infantil? Porque a incidência é alta, né? Muito alta. E qual que é a relação? Conta pra gente. Então, assim, quando a gente pensa, né, numa alteração na audição, a gente pensa muito assim, desenvolvimento de linguagem e desenvolvimento de fala. Fato, né? Então, assim, a gente levanta muito essa bandeira de vamos diagnosticar uma alteração auditiva porque isso vai implicar em alterações na fala e na linguagem. Nessa mesma proporção, a gente tem as alterações no próprio desenvolvimento motor dessas crianças. Então, uma alteração vestibular, ela causa implicações nesse desenvolvimento motor, e quando a gente pensa nessas implicações no desenvolvimento motor, a gente pensa, né, que essa criança ela vai ter uma menor possibilidade para conseguir se desenvolver mesmo, né, de forma motora, a aprendizagem dela vai estar comprometida, e quando a gente pensa, né, que essa aprendizagem ela vai estar comprometida e todas as questões de equilíbrio, como lateralidade, a gente já pensa em distúrbio de leitura e escrita, distúrbio de aprendizagem, e quando a gente pensa também, né, na relação entre o sistema auditivo e vestibular, a gente pensa inclusive na seguinte coisa: a gente faz um diagnóstico faz uma triagem, né, e diagnostica essa alteração auditiva, a gente normalmente não tem nem noção se a criança tem ou não uma alteração vestibular concomitante, né? Até porque os sintomas dela são muito diferentes, né, dos sintomas de uma alteração autoneurológica no adulto, por exemplo. Quanto mais nova a criança, menos ela vai saber falar. Por exemplo, um pavor ao escuro pode ser um indício de uma alteração vestibular numa criança. Ela não conseguir, por exemplo, ficar num quarto com luz apagada. Né? Que medo, sim, né? ela perde um ponto de referência do equilíbrio. Exatamente. Então, assim, você começa a perder o sistema visual e aí você começa a criar uma dificuldade dela se situar, entendeu? E aí, quando você pensa, né, também nessa relação entre audição e movimento, você pensa que esse movimento, ele também é muito importante para o desenvolvimento de linguagem de fala, né? Tanto que hoje, muitas reabilitações auditivas, né, hoje o boom é você usar, inclusive, movimentos motores, né, diante dessa reabilitação para poder otimizar esse desenvolvimento. Então, por que não ter esse diagnóstico precoce vestibular? E assim, conseguir otimizar, inclusive assim, tem crianças que elas podem não ter esse desenvolvimento da forma adequada por causa justamente também dessa alteração vestibular. Então a gente tem que pensar a alteração vestibular isolada, mas tem que pensar ela também como um fator para contribuir no desenvolvimento de fala e linguagem, porque as coisas elas estão muito juntas. Quando a gente fala em sistema vestibular, a gente tem que pensar que esse sistema vestibular está totalmente integrado com o sistema auditivo. A gente não tem como isolar as coisas, não tem como estar pensando em um sujeito, né, que ele tem um comprometimento, né, neural, um comprometimento às vezes retrococlear dessa audição, e não compromete a parte vestibular de um nervo que ele está ali integrado, que às vezes você tem um agente que
está, né, comprometendo essa audição, que pode também estar comprometendo o equilíbrio. Então as coisas elas precisam ser pensadas realmente em conjunto. E a proposta seria fazer em todo recém-nascido, né? Não só aquele que falhou na triagem auditiva. Então, na verdade, eles falam muito em você fazer em todos, né? Realmente em todos os recém-nascidos. A minha opinião é, né? Quando a gente vai fazer, a gente vai triar um bebê, né? Que a gente faz as emissões otoacústicas isoladas. Você vai fazer porque ele não tem fator de risco para perda, para alteração retrococlear. Né? Esse sujeito, ok, eu acredito que não precisaria de forma pontual, certo? Mas a gente também tem que pensar nele, porque eu acho que precisam estudos para a gente ver até que ponto esses sujeitos não precisam. Mas eu acho que o que não dá para não fazer são naqueles sujeitos que têm sim fatores de risco para retrococlear, que eu preciso pegar esse sujeito e fazer um TEAD. Então, para esse sujeito que na triagem auditiva neonatal eu preciso de uma avaliação eletrofisiológica, para ver integridade neural auditiva, eu preciso também verificar a integridade neural vestibular. Eu preciso verificar esse sistema vestibular, porque, inclusive, eu estava vendo, eu achei assim muito alto, né, o percentual, eu não sabia realmente, que em torno de 35% das alterações auditivas, elas passam despercebidas na triagem auditiva, elas não são diagnosticadas. E aí, quando você faz um exame, né, uma triagem vestibular, é aquela coisa, às vezes você não pega essa alteração na audição e você pega na alteração vestibular. E aí você, inclusive, auxilia para que esse diagnóstico de uma perda auditiva, uma alteração auditiva, também seja mais satisfatório. Então, você consegue, além de diagnosticar, de triar essa alteração vestibular, também auxiliar na triagem auditiva. Então, seria mais um teste para você fazer, né? Para você já perceber, então, deu alterada a questão vestibular, então vamos lá, olhar com mais cautela, com mais cuidado para essa audição, porque tem coisas que estão passando, né? Tem alterações que a gente não está conseguindo diagnosticar. Tem muitos comentários aqui, super interessantes. Todo mundo está adorando o tema, realmente super inovador, né? É uma live inédita. Como a Aline falou, aqui no Brasil, provavelmente nenhum serviço trabalha com esse protocolo ainda, então é algo bem novo aqui pra gente, mas tem um raciocínio todo junto, já tem esse protocolo sendo utilizado fora do Brasil, e tem muita gente pedindo, Aline, referência bibliográfica. Depois eu vou te pedir para você me mandar, e aí eu disponibilizo aqui para os seguidores, tá bom? Com certeza. Tem uma pergunta aqui: há influência da maturação auditiva nessa avaliação vestibular? Então, da mesma forma que a gente tem uma maturação na audição, a gente tem uma maturação do sistema vestibular. O princípio, como eu falei, é muito parecido, né? A gente tem coisas muito semelhantes de um sistema para o outro. Essa maturação, ela existe, só que da mesma forma que para o diagnóstico auditivo, né, para a triagem auditiva, nós temos valores de referência para esses pacientes, nós já temos valores de referência também para o exame, né, para a triagem vestibular. Então, a gente consegue sim, sempre pensando em valores de referência para cada faixa etária, né? Tipo, primeiro mês, a cada mês, normalmente, a gente tem alterações significativas no exame. Então, a gente tem que pensar... Sim. Inclusive, tem uma outra pergunta aqui. Será que dá para relacionar com o autismo? Não sei se você quer comentar sobre isso, né? Fica um pouco... eu acredito que seja um pouco difícil responder essa pergunta, né? Na verdade, assim, quando eu penso, né? Eu não sou especialista em autismo, né? O contato que eu tive realmente com o autismo foi na época da faculdade. Tem um tempo, já tem uns 15 anos, né? Mas, assim, o que eu vejo muito no autismo, assim, que chega paciente, que chega autista para fazer um determinado exame, né, é a questão, assim, que eu vejo muito paciente sendo diagnosticado como autista, né, e, na verdade, eles têm uma alteração, eles são surdos. Isso eu vejo muito. Mas, assim, dizer que existem estudos já de VEMP com autismo, eu ainda não vi. Sinceramente, eu desconheço.
E Não vejo. em exames com emissões autoacústicas normais, é esperado exames vestibulares normais em 100%? Existe uma correlação? Porque você está Então, falando de PEAT, né? Mas a o que a princípio... gente vê, existe assim, o que a gente vê é que normalmente, quando essa audição ela dá normal, quando a gente tem, né, que a gente tria, vamos dizer, tem alguns estudos que eles fazem triagem em uma grande quantidade de bebês, eles conseguem triar esses bebês, então o protocolo passou nas emissões, ele passa, né, na triagem vestibular também, e aí ele vai passando em tudo. Então, normalmente, o que a gente tem é quando a gente tem o sistema auditivo íntegro, o sistema vestibular íntegro, normalmente. Né? Eu não vi nenhum estudo que tenha, verificado alterações vestibulares específicas que não têm alterações auditivas. Claro que deve existir inclusive síndromes que cursem, né, com alterações vestibulares específicas, mas eu também não vi nenhum estudo específico, né, com sujeitos sem nenhum tipo de alteração auditiva. Não vi também. Tem muita gente querendo saber qual é o exame. Calma, gente, a gente já vai falar sobre isso. Como é feita a triagem, tudo bem. Bom, vamos seguir aqui. Você falou pra gente, então, por que realizar a triagem vestibular? Peraí. Que minha tela sumiu aqui, pronto. Por que realizar a triagem no recém-nascido? Quais são as implicações dessas alterações vestibulares no desenvolvimento infantil? Agora, eu acho bacana falar a importância desse diagnóstico precoce das alterações vestibulares. Tá. Então, por que a gente diagnosticar, né? O primeiro fator deles é justamente isso, para a gente saber se realmente a gente precisa que aí eu consideraria não uma reabilitação auditiva isolada de uma vestibular. Eu acho que a gente poderia tentar fazer, né, até renomear isso como uma reabilitação auditivo vestibular, né? Que a gente considera os dois aspectos numa mesma reabilitação, né? Porque a reabilitação que a gente faz numa criança, ela é diferente, os aspectos são diferentes do que no adulto. Então a gente também vai ter que considerar isso, né? Qual a melhor reabilitação também para essa população? E assim, a intervenção ela é imediata, né? É você, por exemplo, já começar a pensar, porque uma alteração vestibular, por exemplo, o bebê ele já começa, né? Tem vários indícios, né? Alterações, por exemplo, no desenvolvimento motor dele. Então, o pescoço já não consegue sustentar na época adequada, que é em torno de 3 meses, né? Ele já não consegue sentar na época normal, engatinhar já começa a dificultar, ficar em pé, caminhar, e com isso ele explora menos o ambiente, com isso ele está mais... Então, assim, a gente começa... O que é que tem a implicação? Que a gente começa a ter vários fatores, inclusive, por exemplo, até o tônus muscular dessa criança, ela está alterada nos pacientes com alterações vestibulares normalmente, claro, não em todos eles, mas a gente observa que todas essas alterações limitam o desenvolvimento, né, motor desse sujeito, que dificulta a aprendizagem, que a gente vai ter lá no futuro crianças, né, que não tiveram diagnóstico, não foram triadas, mas elas têm alterações, dificuldades escolares, né, elas têm distúrbios de leitura e escrita, e aí a gente faz esse diagnóstico o mais precoce possível, porque a gente consegue pegar um momento mais importante desse bebê, né, que é esse início. Se a gente, por exemplo, faz uma triagem e vê que esse bebê com 3, 6 meses, a gente já consegue determinar e fazer essa avaliação, a gente já consegue começar a fazer estímulos motores para esse bebê, e ele não vai perder esse momento, assim, o momento mais importante para o desenvolvimento dele. E aí ele vai chegar na primeira infância, na idade pré-escolar, né, com, no mínimo, uma diminuição dessas alterações, tipo uma habilitação, uma diminuição desse déficit. Ele não vai estar com tanto problema, com tanto atraso. Então esse prognóstico vai ser muito melhor, porque a gente não vai pegar essa criança na primeira infância, com 5, 6 anos para fazer uma avaliação, quando ela já perdeu muita coisa, né? Sim. A gente vai pegar esse bebê e já vai começar a trabalhar com ele.
né? Antes Uhum. mesmo de qualquer problema, como é que eu posso dizer, do desenvolvimento motor em si dele apareça. Então, isso é muito importante, da gente diagnosticar o mais cedo possível. Que é o objetivo de toda a triagem, né? Exato. Fazer uma intervenção precoce, né? Evitar que as consequências daquele distúrbio elas apareçam. Tem umas perguntas aqui, antes da gente continuar. Em perdas auditivas adquiridas como sequela de meningite no período de primeira infância, também ocorrem estas consequências? Tipo com 3 anos mais ou menos? Com certeza. Na verdade, independente, até um ototóxico, né? Quando você pensa em um medicamento ototóxico, no momento que ele altera, né? Porque a gente pensa assim, a gente pensa muito o sistema vestibular como único e exclusivo do equilíbrio. A gente tem que lembrar que no sistema vestibular nós temos células auditivas, inclusive, né, em saco e utrículo, e nós temos células neurais, como no sistema auditivo. Então, algo que cause uma alteração no sistema auditivo, você vai ter, provavelmente, essa alteração no sistema vestibular. E assim, lembrando que é tudo muito conectado, nós temos os mesmos líquidos passando pelos dois sistemas. Sim. Então, é tudo muito interligado. E a gente, quando vê, por exemplo, uma meningite alterando, quando a gente pensa, por exemplo, vamos dizer uma meningite que muitas vezes foi sequela de uma otite, por exemplo, que não foi curada, ela cronificou, você desenvolveu uma meningite ali no decorrer do caminho, tá? Aquelas substâncias que inclusive às vezes são tóxicas, né, para audição, tudo, elas também são tóxicas para o equilíbrio, né, para o sistema vestibular. E quando a gente pensa, né, numa meningite, por exemplo, quebrando osso temporal, mastoide, tudo, a gente pensa que nós temos ali grudadinho, né, 2 labirintos, um na frente do outro, né, a audição na frente, posterior a gente tem o sistema vestibular, que eles estão submersos no mesmo local, eles estão colocados no mesmo lugar, e com isso a gente não tem como privar o sistema vestibular, tirar, não, você vai ficar aqui, né, porque você não vai ser comprometido. Então, quando a gente pensa em uma infecção, em uma alteração, em vírus, em algo que compromete uma coisa, a gente pensa também que ele pode comprometer sim o sistema vestibular. Então, acho que é muito bacana o que você falou, independe da patologia, né? Independe da doença de base, é a fisiopatologia, né? É entender que os sistemas estão interligados, né? E que tendo alteração em um, tendo lesão em um, pode ser que tenha lesão em outro, né? E claro que deve ter doenças, tem patologias que acometem uma maior incidência, né? Mas é importante pensar realmente que é um sistema, né? Assim como a gente pensa na via auditiva como um todo, né? Uma lesão coclear é uma lesão que leva aí um acometimento a toda a via auditiva até o córtex, né? Então ela não é só coclear, né? A lesão coclear é um gatilho que normalmente tem aí uma consequência em toda a via, né? Nossa, tem mais perguntas aqui. Como é realizada essa triagem? Que eu mais vejo. Essa pergunta, como é realizada? Nós vamos falar. Vocês vão raciocinar comigo. Quer falar já sobre isso? Eu quero falar isso. Pronto. Que eu quero já matar a nossa curiosidade aqui. Eu acho que já deu para montar um raciocínio, já deu para entender que a gente tem que sempre pensar no sistema como um todo, né? Então, pensando nisso, conta pra gente como é feita essa testagem, como é feita essa triagem. Tá, vamos lá. Quando a gente pensa, né, numa triagem, a gente tem que pensar assim: é algo que eu consiga fazer com uma grande população, né? A gente precisa que tenha baixo custo, que ele consiga triar uma grande quantidade de bebês, como é a triagem auditiva. Ele tem que ter baixo custo, tem que ser efetivo, né? E tem que ser rápido. Não pode ser nada que demore demais para fazer essa triagem, né? E quando a gente pensa nisso, né, aí eu acho que 2010, mais ou menos, 2008, a gente falava assim, avaliação vestibular. Avaliação vestibular a gente fechava em quê? Vector, eletroestaquimografia, pronto. É o exame que a gente faz o diagnóstico. E o que eu me sentia era muito frustrada.
sozinho. E foi aí que eu comecei a estudar VEMP há 15 anos atrás, porque eu não me conformava por hipótese alguma que eu tinha pacientes com alterações vestibulares e que no meu exame, inclusive, o laudo era exame vestibular normal. Caramba, isso era muito forte pra mim, não dava. Eu não conseguia administrar isso. E graças a Deus, pessoal, lá e a Siri começou a falar comigo, vocês acreditam? Ela começou a me ver falar aqui. É só pra criar um suspense. Exatamente. Mas eu tô falando assim, na verdade, é pra ir conectando, pra gente ir chegando lá na história e entendendo como foi que a gente passou por tudo isso até chegar nesse exame, né, que a gente vai falar. Então, assim, a gente fazia tudo com a Vecto e tudo era com a Vecto e depois a gente começou a pensar em outros testes. Hoje a gente tem uma gama enorme de exames, né? Nós temos o VERRIT, aí nós temos os VEMPs, né, VEMP cervical, VEMP ocular, que são os meus amores, né? Para quem me conhece sabe que eu sou muito apaixonada por eles. A gente tem posturografia, a gente tem muita coisa. Mas a gente tem que pensar em algo que seja rápido, barato e que o equipamento ele já esteja ali comigo, né? Aí a gente pensa assim, né? Posturografia, por exemplo. Eu não vou conseguir fazer uma posturografia dinâmica com uma criança normalmente menor que 6 anos. É mais difícil. Quando a gente fala em VERRIT, por exemplo, a gente consegue até fazer um VERRIT acima de 10 meses, 1 ano. Até porque a gente também não tem o equipamento de VERRIT, a gente não tem, né? Disponível ali para fazer na triagem. Não tem esse equipamento. Quando a gente pensa, deixa eu ver no outro exame, VERRIT, posturografia, aí a gente começa a pensar no VEMP. Aí, caramba, será que eu consigo fazer VEMP bebê? A primeira coisa, que equipamento a gente faz exame de VEMP? O equipamento para potencial eletrofisiológico. É o mesmo equipamento, a gente não precisa adquirir um novo equipamento, já está lá na triagem. Então, a gente vai fazer o exame de VEMP, né, com equipamento, coloca um módulo adicional lá, né, que o custo, claro que existe um custo, mas ele é muito menor, né, justifica completamente. Até porque, assim, o que eu percebo é que VEMP, ele está muito mais na eletrofisiologia, na clínica da eletrofisiologia, né? Quando eu falo clínica, assim, muito mais o eletrofisiologista, o neuroaudiologista, né? Se a gente for nomear, ele faz muito mais os exames de VEMP do que o otoneurologista. Né? Se a gente for separar mais, é um exame que o neuroaudiologista faz para o otoneurologista. Então, assim, nada mais do que o otoneurologista também se integrar e começar a fazer. Então, as coisas, elas... Né? Então, a gente pensando no VEMP, aí a gente pensa assim, a gente tem 2 VEMPs. Né? Então, qual desses VEMPs, o que é que a gente pode usar? Pensando em viabilidade, o VEMP ocular, por exemplo, eu coloco eletrodos, né, embaixo dos olhos e digo assim, bebê, olha pra cima, faz um olhar superomedial. Não dá, né? A gente não vai conseguir pedir pra ele. E assim, não tem como. Ele não vai conseguir fazer um VEMP cervical, sei lá, eu acho que a partir dos 3 anos de idade eu conseguiria fazer esse VEMP cervical, VEMP ocular, desculpa. E aí a gente fecha no VEMP cervical. Aí vocês vão me dizer, caramba, como é que você vai fazer esse VEMP cervical num bebê? Né? O VEMP cervical, ele é um exame que a gente vai botar eletrodos no músculo esternocleidomastoideu. Então a gente pensa assim, tudo que eu preciso para fazer VEMP já está com o neuroaudiologista. Eletrodo, pasta eletrolítica, condutiva, tudo a gente já tem ali à disposição. Né? O VEMP cervical a gente faz normalmente em 1 minuto para cada lado. Né? Então, quando a gente pensa em cada minuto, né, em um lado, também é viável, porque ele é rápido, né? Tem baixo custo, porque já usa um equipamento que já está ali. E assim, o bebê ele não precisa estar dormindo para fazer o exame, né, o que é muito legal. E aí, o que é que a gente pensa? Né? A gente coloca, isso já é viável, eles fizeram, tipo assim, com muitos bebês, e eles conseguem pelo menos que 90% a 95% desses bebês façam adequadamente esse exame, sem choro, sem esperneio, sem nada.
Então, assim, é uma quantidade muito grande de bebês, né? Considerando que a gente precisa pelo menos triar 95% deles, né? Então, assim, é um número muito bom. Né? Ele é um exame que ele tem uma alta especificidade, uma alta sensibilidade, e ele consegue, simplesmente, você consegue botar o bebê no colo dos pais, né? E a gente consegue fazer, através de reflexos do próprio bebê, que ele vira esse pescocinho dele para fazer uma contração nessa musculatura do esternocleidomastoideu, que é um reflexo que a gente chama Rote, eu não sei em português, mas é Rote Reflex, que a gente coloca o dedinho assim, ó, e quem já teve filho sabe que você, no momento que você faz isso aqui, o bebê, ele vai procurar como se fosse assim, pra sugar, pra poder, né, que às vezes eles chamam, tem um nome que é meio parecido com, como se fosse assim, reflexo, na comissura mesmo labial, você faz isso e o bebê, ele se posiciona fazendo exatamente a postura que a gente quer. Então, isso é fisiológico. E a triagem, eu já vi aí, essa triagem, gente, normalmente os estudos é de 2 a 5 dias, né? Então, de 2 a 5 dias a gente consegue fazer essa triagem. No momento que a gente faz a triagem auditiva, aí o que é que pode atrapalhar? Claro, vértices, do mesmo jeito que na triagem. Eu acho que os problemas que a gente tem para fazer uma triagem vestibular seriam os mesmos problemas que a gente teria reflexo da procura. É isso mesmo, gente. É porque é reflexo da procura. Então é isso. A gente tem, assim, tudo muito em mãos, claro. A gente tem vários cuidados, uma cautela, né, para poder fazer estimulação, né? A gente tem estímulos específicos para bebês, tem parâmetros de normalidade específicos para bebês. Então, assim, é algo realmente novo, né? Mas, assim, que, sinceramente, eu não sei por que passou. Assim, quando a gente pensa, né, que um ventre cervical tá aí há quanto tempo, meu Deus? 1900 e bolinha, a gente já falava em ventre cervical. Né? E a gente começa agora a pensar nele, agora que as pessoas estão começando aqui no Brasil, né? Porque lá fora já é rotina, inclusive para diagnóstico de bebês, né? Então, assim, quando a gente pensa que o ventre cervical ele já está há tanto tempo, né? A gente tem o ventre ocular aí, graças a Deus eu digo que assim, o ventre ocular é o primo do ventre cervical, ele teve vantagem, porque ele chegou no momento que o ventre cervical estava ficando famosinho. Então, ele chegou e pegou a parte boa, né? E ele também tem suas peculiaridades, né? Então, assim, eu acho que se vocês estiverem conseguindo sentir aí minha paixão pelo assunto, eu acho que já valeu. Já valeu a live, porque assim, meus olhos, eles brilham completamente para falar sobre isso. E tem muita gente que também está gostando disso. Inclusive, eu já vi aqui escreverem que também querem fazer. E tem muita gente querendo estudar o assunto, o que é fantástico, né? Muito. Aline, existem outros testes ou outros exames que podem ser feitos também? Ou só ventre cervical? Então, vamos lá. Quando a gente pensa em triagem em si, a gente pensa assim, por exemplo, eles falaram em cadeira rotatória, né? Então, assim, a partir de 3 meses, normalmente, você vai botar um bebê na cadeira rotatória. O bebê vai voar longe. Verite. Então, o que eles começaram a pensar em bebês maiores para diagnóstico, né, é utilizar verite e, assim, eu não vejo em bebezinho conseguindo fazer. Inclusive, eles meio que já passaram para o próximo ponto. Tipo, realmente não tem como, né? Vamos passar para o próximo ponto, que é já viabilizar o ventre cervical. Então, tá mais ou menos já dessa forma, certo? Eles já estão meio que passando. Mas estão dizendo aí, cadeira rotatória feita no colo dos pais, massa, mas assim, você pegar um bebê, um recém-nascido para fazer, é até complicado, porque nem sentado ele fica, gente. Então, como é que você vai colocar ele, né? Nem sentadinho ele fica. Ele começa a sustentar o pescoço com 3 meses. Então, como é que você já vai fazer cadeira rotatória com recém-nascido? Então, assim, com recém-nascidinho 2 até 29, né, dias, é mais complicado para fazer cadeira rotatória, mas assim... Aline, quais são os achados do ventre cervical? O que a gente está vendo?
né? O que a gente vê é a amplitude é menor desses exames, né? Essa amplitude é menor por dois fatores. Um fator é porque a gente sabe que a amplitude ela é completamente relacionada com o nível de tensão eletromiográfica. Apesar de a gente já tem hoje, graças a Deus, né, a retificação dessa amplitude com os módulos de VEMP, então a gente já consegue manter, normalmente a gente mantém entre 50 e 150 microvolts essa contração, e a gente também faz a retificação dela, né? Então a gente consegue, como se fosse, vamos ajustar essa amplitude de acordo com o nível de tensão, é mais ou menos isso, né? Então assim, a gente já consegue deixar essa tensão no nível que a gente precisa, mas a gente sabe que tem relação. E com esta relação, a gente sabe que o bebê ele tem uma musculatura menos desenvolvida que um adulto, que uma criança. Então, assim, amplitudes são menores, isso a gente vê, né? Menores amplitudes e latências maiores também. E a gente vai conseguindo observar o quê? Que essas latências, a cada mês que se passa, elas vão reduzindo mais ou menos em 0,35 milissegundos. Então, vai passando os meses, ela vai melhorando. Isso é a maturação. A gente não vê isso no PEAT. A gente vê, né, que essa latência ela vai melhorando no decorrer do tempo. Então, assim, a gente tem que ter esses parâmetros. Inclusive, quando a gente fala o primeiro ano de vida, a gente tem que ter parâmetro para cada mês. A gente não pode pensar num parâmetro global para o primeiro ano. A gente tem que pensar assim, nos primeiros 30 dias a gente tem um parâmetro, nos 60, e aí a gente fazendo mais estudos longitudinais para a gente ir acompanhando esses bebês, entendeu? Entendi. E já existem então esses parâmetros, né, do que seria considerado adequado para cada faixa etária? Existe, mas não completamente determinado para cada tipo de equipamento. Primeiro que quando a gente fala em VEMP, a gente fala em vários protocolos, né? Eles usam, por exemplo, alguns serviços, eu vejo que eles usam estimulação por via óssea, alguns estimulação por via aérea. Normalmente eles estão utilizando, né, time bursts de 500 Hz, né? Agora a intensidade muda um pouco, então assim, latência ela não tem tanta relação com intensidade, a amplitude ela tem mais, mas assim, esses parâmetros a gente precisa controlar um pouco mais. E como na eletrofisiologia, o ideal de verdade é que a gente tenha um piloto no nosso equipamento, que a gente determine inclusive esses parâmetros para o nosso piloto. Agora, assim, para fazer esse piloto a gente tem que realmente conhecer bastante o exame, né? Conhecer esses parâmetros no adulto, conhecer sobre o assunto, para que a gente consiga, como na eletrofisiologia não dá para você pegar tipo, qualquer pessoa, né, como eu falo, um apertador de botão e querer fazer um bera. Até faz, né, mas para fazer um diagnóstico bem feito ou comer bola na triagem, vai comer se você não souber. Então, mesma coisa é com relação à triagem vestibular. Você precisa ter um conhecimento, né, do que você está fazendo para poder conseguir fazer uma triagem realmente efetiva. Ver se tem coerência entre os achados, né? Gente, não é estudo piloto. Não é estudo piloto, gente. Eu acho que não deu para entender, né? Porque estão pensando que eu estou falando de estudo piloto. Esses não são 30 mil bebês. Eu acho que a pessoa que está falando de estudo piloto, ela não escutou quando eu falei em 30 mil bebês, né? 30 mil bebês não é estudo piloto. Estudo piloto é que faz com 10, 8 sujeitos. É simplesmente para eu dizer assim, peraí, o meu exame, a latência, ela tá batendo com a literatura, ou tá mudando, ou como é que tá esse equipamento? A gente tem que ver, conhecer o nosso equipamento acima de qualquer coisa, né? O ideal é que a gente faça um piloto não apenas para o VEMP, mas também, né, para um BERA. A gente precisa de um estudo piloto. Então, assim, não é estudo piloto, gente. Eu não estaria aqui falando em estudo piloto. Eu acho que eu não estaria fazendo uma live com estudo piloto. Né? Não é isso. O estudo piloto, né, que você disse com relação ao seu equipamento dentro do seu serviço, para você ter parâmetros, não é isso? De acordo com o protocolo que você utiliza. Para a gente poder ter melhores parâmetros, né? Para a gente poder comparar, para a gente poder ter o nosso parâmetro. E os reflexos posturais? Esgrima, paraquedas?
Você fala Você com acha relação... que podem ser utilizados na triagem? Reflexos posturais, estão perguntando aqui. Mas com que objetivo? Tipo, porque assim, o bebê ele vai estar no colo da mãe, ele vai estar posicionado normalmente no colo, e aí tem duas formas de se fazer, que é o que eu estou normalmente visualizando, né, nos protocolos. Que é uma, você posicionar com a própria mão essa cabecinha do bebê, e a outra é você instigar o reflexo, o rotating reflex, que falaram que é o reflexo postural, eu acho, né? Mas assim, os outros reflexos dos bebês eu não vejo. Sinceramente, assim, eu não vi ninguém falando desses outros reflexos, também não vejo assim muito sentido em fazer, entendeu? Tem uma pergunta aqui. Eu vi uma falando de aspectos cognitivos, não foi? Isso, essa que eu vou comentar aqui. Primeiro, eu só queria deixar um recado. Quem não assistiu a live, ela vai ficar gravada. Vocês podem assistir desde o início. E lá tem toda a construção do raciocínio, aí o porquê fez essa triagem, quais são as implicações para o recém-nascido, para a criança, alteração de desenvolvimento infantil. E aí tem um comentário aqui, eu vim por conta do tema, mas confesso que ainda não entendi o objetivo de fazer a triagem, já que é uma função cognitiva. Função cognitiva de quê? Então vamos lá, vamos fazer um overview rápido aqui da importância da triagem. Existe uma incidência alta, né? Existe uma correlação altíssima entre sistema auditivo e vestibular. Só isso já justifica fazer a triagem, né? A alteração vestibular por si só, ela já é importante para você fazer um diagnóstico precoce. Porque assim, quando você fala o equilíbrio é uma função cognitiva, é isso? Bom, ou ele trabalha... Eu não entendi, gente, eu não entendi, desculpa, mas eu não entendi. Não tem problema. O equilíbrio é uma função cognitiva, o equilíbrio é uma função cognitiva. Na verdade, você consegue, né, através do sistema vestibular, desenvolver com certeza a cognição. Né? Uma coisa é justamente isso que a gente estava falando. Uma coisa está relacionada com a outra, com certeza. Então, assim, se você tem uma alteração do sistema vestibular, você vai prejudicar a cognição no futuro, provavelmente. Porque você vai ter aí um déficit motor que vai comprometer a aprendizagem, que provavelmente vai alterar, por exemplo, essa lateral. A própria alteração auditiva, né? Ela pode trazer aí uma e aquela coisa, o quanto essa alteração vestibular ela também contribui para a audição, né? Então, assim, como um está conectado com outras vias, são muito parecidas, entendeu? Tem uma outra pergunta aqui, Aline, que eu acho que é interessante. Como o VEMP cervical não é utilizado como diagnóstico e é visto como complementar no diagnóstico de poucas patologias, ele só apontaria se há uma alteração vestibular? Gente, é uma triagem, né? Não, vamos lá. Me ajudem aí os otoneurologistas, quem tiver aí. Pelo amor de Deus, vamos lá, gente. Quem não sabe a importância do VEMP, né? Tiago, me ajude aí, por favor. Fale aí da importância do VEMP. Gente, vamos lá. A Vecto, a gente não avalia nervo vestibular inferior, não avalia sáculo, não avalia utrículo, não avalia reflexo vestibuloespinhal. E você está me dizendo que o VEMP não é para diagnóstico otoneurológico? Eu não entendi. Entendeu? Acho que aí já consegue explicar. Né? Não tem como, gente, pelo amor de Deus. Estamos em pleno 2020 e quantos? Para a gente poder dizer que o VEMP não é diagnóstico otoneurológico. Eu comecei a live justamente falando sobre a importância dos outros exames além da Vecto. Não dá para voltar atrás e dizer que Vecto faz diagnóstico vestibular e com o resultado de uma Vecto você coloca exame vestibular normal. Gente, vamos avançar, pelo amor de Deus. Vamos avançar. É interessante isso porque tiveram outros comentários aqui sobre isso, que a VEMP não diagnostica e tal, mas acho que ficou bem claro, né? Que é mais amplo do que...
A mesma coisa, gente, é a gente pensar hoje no Verrite, né? Que Guilherme, inclusive, fala super bem, já falou, se a gente já tive a oportunidade de ver lives, né, com o Guilherme, que a gente vem para avaliar a função autolítica, me defenda aí, Guilherme. Gente, não dá assim, não dá para fazer otoneurologia sem pensar em VEMP, sem pensar em Verrite, sem pensar em posturografia dinâmica, né, sem pensar em Vecto. Vecto quando a gente pensa em avaliação otoneurológica, foi a aula que eu estava, inclusive, dando hoje de manhã para os meus alunos. É como se o paciente, ele tivesse, né, no meio, assim, se a gente pensar no mapa mental, num quebra-cabeça, né, a anamnese dele está aqui, ó, no meio. E o que é que vai determinar os exames que eu vou precisar? A anamnese dele, certo? Então, assim, que exames eu vou fazer? Não avaliar, Guilherme fez até um comentário aí que eu não consegui pegar, mas, gente, não fazer VEMP em avaliação otoneurológica. Por exemplo, na doença de Meniere, nós temos, assim, profundamente uma Meniere sacular, com uma alta incidência aí, que a gente tem Meniere coclear ok, mas a Meniere sacular chega, assim, arrasando tudo, que muitas vezes compromete até o trículo. Outra coisa, para quem não sabe ainda, VEMP, inclusive, é usado em VPPB. Aí você diz, o que é que tem a ver? Né? De acordo com teorias, fala-se que o trículo, né, ele tem algum problema nele que desprende otólitos dele. Ok. Aí a gente diz, e para quê? Você vai diagnosticar VPPB com VEMP? Com VEMP ocular, no caso? Não, a gente não usa para diagnóstico. Mas a gente usa, por exemplo, o VEMP ocular para a gente chegar e dizer assim, ó, isso vai recidivar ou não? Essa VPPB, ela vai acontecer de novo ou não? Por quê? Porque eu estou vendo se esse trículo está doente ou não. Aí a gente consegue... hoje a gente já tem estudos mostrando a importância de se fazer VEMP ocular em VPPB. Porque eu consigo saber se essa VPPB vai ser recorrente ou não. Então, assim, uma das doenças otoneurológicas mais incidentes é a Meniere. Ainda se diagnostica Meniere com Vecto? Entendeu? Não tem como diagnosticar. Na verdade, você está ampliando a proposta diagnóstica, né? Exatamente, não dá ampliando mais, gente. Você está vendo como o sistema todo funciona, não só onde está o problema, né? Que seria o intuito do diagnóstico, mas o que está envolvendo ele, se pode... Vamos lá. Diagnóstico, né? Nós temos vários reflexos, mas dois reflexos principais para o equilíbrio. Reflexo vestíbulo espinhal e reflexo vestíbulo ocular. Base. A Vecto avalia reflexo vestíbulo espinhal. Quem avalia? Posturografia dinâmica e VEMP cervical. Ponto. Eu acho que aí já consegue responder. Nenhum exame avalia o trículo, por exemplo. O trículo é completamente comprometido. Porque a gente pensa, o trículo tá lá, o coitado do lado da cóclea. Né? Tem algum bombardeio ali na cóclea, ele é o primeiro a ser atingido, gente. Não tem como. Outra coisa, qual exame? Alguém sabe aí qual exame que vai avaliar nervo vestibular inferior? Né? Por exemplo, um excelente exame para avaliar neurite vestibular, né? Que a neurite vestibular, por exemplo, a maior incidência é realmente na superior, é VEMP ocular. Fantástico para avaliar a neurite. Que também é um outro exame, uma outra alteração otoneurológica completamente incidente. Então, assim, a gente fala do VPPB, de doença de Meniere, neurite, eu já falei as aplicações clínicas para VEMP, né, com esses exames. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer mais lives de VEMP. Eu acho que tem que fazer, porque, assim, é isso que eu vejo, gente. Isso que eu vejo, assim, parece que o mundo está evoluindo lá fora e o Brasil está andando para trás, né? E, assim, não dá mais pra gente pensar, né, em otoneurologia sem pensar em tudo. Não dá. Né? Se a gente pensar, se a gente refletir, raciocinar, tem gente aí fazendo Vecto que não sabe muito o que a Vecto faz, por exemplo. Né? Que meio que apertou o botão, colocou lá. Então, assim, os subdiagnósticos, os diagnósticos sendo realizados errados. E aí, o que acontece? Na hora que você vê, por exemplo, um
paciente ali que você não sabe o que fazer, gente, porque não tem diagnóstico. Ele não tem um diagnóstico que você fez VEC deu normal. E aí, você vai fazer como? Como é que você reabilita esse paciente? Onde é que está a alteração dele? Ninguém sabe. Por quê? Porque ninguém usa. Né? Ninguém usa o que a gente tem hoje. Gente, a gente está falando de mais de 20 anos com VEMP cervical. E mais de 10 anos com VEMP ocular. Que ele já está aí disponível na prática clínica. Inclusive, nós já estamos fazendo hoje mesmo. Eu até postei um artigo de revisão sistemática. Quer dizer, eu já estou pegando vários outros artigos para fazer revisão sistemática de aplicações clínicas de VEMP. Então, quer dizer, é muita coisa. A produção científica para VEMP é coisa assim assustadora hoje. Que a gente já está determinando, peraí, que muita gente já pesquisou determinado assunto com VEMP, vamos pegar todos esses estudos que já foram realizados durante o tempo todo, por exemplo, com neurite vestibular, e vamos determinar o que foi que eles acharam, qual o padrão de VEMP ocular e VEMP cervical para neurite vestibular. Então, nós já estamos fazendo isso, a gente já está avançando, né? Para a gente pegar esse padrão e combinar com a história clínica desse paciente, a gente, caramba, isso é característica de neurite vestibular, isso é característica de MNE. Então, a gente já tem toda essa definição, tudo isso, gente, a gente já tem definido, né? Todos esses parâmetros. Já está bem avançado, assim, né? Exatamente. Aline, tem um comentário da Cláudia dizendo que acha importantíssimo uma triagem vestibular observar os reflexos labirínticos do bebê. Hoje, retificação, RTCS, RTL. Com certeza. Inclusive, gente, a gente tem que pensar assim, a gente fez muito triagem auditiva, a gente falava muito em bandinha, né? A gente começou praticamente ali, percussionando instrumento. Claro que a gente tem, né, um equipamento, mas se a gente não tem, vamos com o que a gente tem, vamos olhar para esse bebê, vamos olhar para o desenvolvimento dele. Então, assim, não é porque a gente não tem um recurso, como eu tive, graças a Deus, excelentes professores na minha graduação, e eles diziam, não tem nada, não tem nem bandinha, pega uma chave. Gente, não tem nada, pega uma balança lá. Então, assim, vamos ver o que... A gente tem que fazer o que a gente tem, o recurso que a gente tem, não dá para fechar os olhos. Né? A gente tem que usar o que a gente tem como recurso. Claro que o ideal e o adequado é que a gente use as tecnologias que estão disponíveis aí, lindamente, brilhantemente, né? Mas se a gente não tem, a gente vai fazer... Tá lá no final do mundo, no interior, a gente só tem a chave para fazer, mas você sabe que aquilo ali serve para alguma coisa, no mínimo para dizer, eu preciso encaminhar esse paciente, levar ele para um centro maior, a gente precisa... Então, você consegue pelo menos fazer aquela, sabe? Pelo amor de Deus, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa errada. Sim, é uma triagem da triagem, né? Exatamente. Aline, tem várias pessoas perguntando aqui, eu acho que a gente já está no finalzinho da nossa live, infelizmente. Com certeza você vai voltar aqui com a gente, tem muita coisa para compartilhar. Mas eu acho bacana uma pergunta aqui que apareceu várias vezes. Qual a sua conduta pós-triagem? Conta pra gente, vamos lá. Então, para mim é o mesmo raciocínio da reabilitação auditiva, né? Quando a gente, inclusive, essa triagem é feita nos grandes centros antes do implante coclear, tá? Porque, né? Então, antes do implante coclear, a gente precisa fazer justamente para no momento que a gente reabilita essa audição, a gente reabilita o equilíbrio junto. Então, é no mesmo momento. A gente pode pegar, por exemplo, aquelas bolas e colocar um bebezinho deitado para ele melhorar a sustentação do pescoço. Então, assim, você vai adequando essa reabilitação primeiro para o desenvolvimento desse bebê, né? Você vai adaptando de acordo com a idade dele, o que é que você pode ir conquistando, de acordo com o que está alterado, claro. E, assim, lembrando que triagem não é diagnóstico. A gente triou e viu que está alterado, a gente vai fazendo esses exames. E como na audição a gente faz e depois reavalia, e a gente vai, né, tendo esse olhar no decorrer do tempo, e a melhora vai acontecendo e a gente vai reavaliando esse bebê. É isso. Então seria no mínimo, encontrou uma alteração na triagem, você fica de olho e coloca essa criança e bebê num protocolo de avaliação até você conseguir algum resultado, né? Exatamente. E no momento que ela está ali fazendo a reabilitação auditiva, o ideal é que ela já tenha esse olhar para a reabilitação vestibular também. O que ela conseguir com essa reabilitação vestibular, claro. Né? Os recursos os exercícios que forem conseguidos
o desenvolvimento motor dele. Com relação ao bebê prematuro, na verdade, o cuidado seria o padrão de referência. Não entendi. O bebê prematuro, a gente vai pensar na mesma forma da audição. A gente tem que fazer essa correção da idade. Tá? Então é a mesma coisa, correção de idade, da mesma forma. A maturação a gente espera que ela aconteça da mesma forma da audição, né? O mesmo sistema, as vias, elas vão se maturando e aí a gente vai fazendo o fator de correção, da mesma forma aqui no diagnóstico audiológico. Tá. Tem muita gente perguntando aqui qual é a indicação do exame. Gente, está no início da live, que vai ficar gravada aqui para vocês assistirem, tá bom? E nós temos muitos elogios aqui. Que bom. Que legal, que bom. Gente, e por favor, não digam que a avaliação otoneurológica é VECTO, tá? Por favor. Se precisarem da minha ajuda, eu ajudo. De verdade. Ai, que legal, que ótimo. Gente, tem muitos comentários aqui. O Guilherme também escreveu várias coisas interessantes aqui, claro, né? Inclusive, Guilherme, não gente, sigam Guilherme. Gente, Guilherme é maravilhoso, viu? Ele tá lá defendendo a bandeira. Ele escreveu uma analogia aqui interessante. Não fazemos audiometria só em 250 Hz, mas fazer somente prova calórica seria praticamente a mesma coisa. Isso, exatamente. E assim, prova calórica em bebê a gente não faz, né? Ninguém vai submeter um bebê a uma prova calórica. Nenhuma criança, né, gente? Acho que a partir dos 8 anos é que a gente faria uma calórica. E olhe lá. Né? Porque realmente seria muito desgastante para uma criança, né? Fazer uma calórica. Então tá bom. Aline, acho que a gente já está chegando no nosso final. Tem muitas perguntas ainda, muitos comentários. Todo mundo gostou bastante e eu já vou deixar um convite aqui para você voltar, tá? Nós precisamos muito de você aqui. Tranquilo, Então tá bom, a gente vai continuar esse papo, na verdade a gente vai ampliar e faltam 20 segundos, o Instagram vai fechar. Muito obrigada. Gente, eu agradeço muito. Trabalho, sucesso. Gente, obrigada aí a presença de vocês e a live vai ficar gravada aqui no canal e lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Uma boa noite gente. e Boa até noite. quinta-feira. Tchau. Até.